Bom dia, queridos. Estou aqui novamente para anunciar o segundo capítulo desta temporada de Memórias de um Tempo Distante, do senhor José Ferreira da Silva. Vocês vão acompanhá-lo nas cidades de Venturosa, Pedra, Arco Verde, né? Quando ele já vai ficando um jovenzinho mesmo, porque com 12 anos ele já se considerava um rapaz, né? Vamos acompanhá-lo nessa caminhada? Um grande beijo para vocês por estarem aqui nos prestigiando e vejam, sigam com ele. Até lá. Trabalhar lá, né? Em São Domingos, o meu pai e nós fomos lá, minha irmã, nós não mudamos para lá, né? Só trabalhava só lá. Trabalhava o vô trabalhava que ele fazia as igrejas. Foi uma passagem, né? Nós tivemos uma passagem lá que o meu pai foi fazer uma igreja lá, terminar até uma igreja, que ela já estava começada, né? Certo. E aí eu estava sempre com ele, né? Onde ele estava com o trabalho de obra, eu estava junto. Já tinha tendência para a obra, não tinha como sair. É onde que lá eu conheci aquela família que eu falei para você, do José Constâncio. Sim. José Constâncio e Cícero Constâncio, era pai e filho. E eram eles que a gente pagava pensão para eles, né? Para o seu José Constâncio. Certo. E essas pessoas, eles eram ferreiro, mas um ferreiro, aqueles que fazem aquelas ferramentas do pessoal da roça. Então, toda a renda deles era o que eles faziam naquele dia de feira. Certo. Eles levantavam muito cedo, faziam aquele fogo lá na forja deles. Então, eles faziam o trabalho deles. O trabalho que eles faziam para sobreviver era no dia da feira. Porque durante a semana era quase nada. Quase nada. Então, porque na feira vinha gente de outras cidades? Não, vinha dos sítios, né? Tá. E vinha bastante gente do sítio para vinham fazer feira e aí pegavam aquelas ferramentas. Aí as ferramentas eles compravam para levar, né? Para levar para o sítio. Certo. E assim a gente foi depois. Isso era na Pedra. Isso aí foi quando era na Pedra. Né? Nós tivemos uma passagem por Venturosa. Foi coisa rápida. Porque o meu pai trabalhava em Venturosa como pedreiro, como eu sempre falei, e a gente morava na Pedra. Moramos em Venturosa pouquíssimo tempo. Depois mudamos para Pedra. E da Pedra a gente ia e voltava sempre. Mas em Venturosa foi onde eu tive a primeira oportunidade de trabalho. Aos 12 anos, eu e o meu colega Bill, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ele, não sei como é a vida dele hoje, não sei se ainda está com a gente. E tivemos a oportunidade que o mestre Bestino nos deu. A gente tinha muita boa vontade de, como se diz, de aprender o que a gente aprendeu, que é uma profissão. Então nós começamos como todo mundo começa. Não hoje. Hoje é diferente. Um mestre de obra, eu vou adiantar um pouquinho. Um mestre de obra, hoje, na situação que nós estamos, ele entra numa obra já preparado. Principalmente teoricamente, que ele passa por escola. O Senai é uma das coisas maravilhosas que eu considero, que ela dá condição profissional para todos nós. É uma questão da pessoa querer estudar. E nós, como não tínhamos, Senai toda a vida teve. Nós não tínhamos a oportunidade de estudar aonde que os de hoje têm. Então o mestre Bestino, como era uma pessoa que reconhecia o trabalho da gente, viu o esforço que a gente fazia, eu e o Bill, para colocar material para os pedreiros e a gente aproveitar e fazer um pouco do que eles faziam. E nós pedimos permissão para os próprios pedreiros, se a gente podia botar bastante massa para eles e a gente também continuar rebocando como eles estavam fazendo.
E um dos pedreiros, que era muito brincalhão, falou que a gente já estava começando atrasado, que já era para estar trabalhando já junto com eles. Então o mestre Bertino, vendo o interesse nosso para a profissão, o primeiro trabalho em toda a minha vida que eu fui fazer como já no caminho da profissão foi uma pocilga. E o mestre Bertino mandou eu e o Bill ir para fazer aquele trabalho. Ele ensinou. O que é uma pocilga? É o lugar onde que cria os porcos. Ah, Aí ele mandou que nós fôssemos fazer aquele trabalho lá. E ele mandou um servente para trabalhar com a gente. Veja o que é que acontece na vida da gente. Aí o servente chegou lá e falou assim, mas eu vim para cá para trabalhar e cadê os pedreiros? Aí eu não sei se foi eu, foi o Bill, os pedreiros somos nós. Aí eles fizeram só o que faltava. Eu, o servente, trabalhar dar massa para outro servente, que era nós. Aí nós não nos demos por vencido. Não, nós não nos demos por vencido. Então o servente foi embora, lá com a gente. trabalhar com criança. Ele foi embora. Aí eu falei, Bill, e agora? Ele disse, não, Zé, vamos fazer o seguinte, nós mesmos vamos fazer a nossa massa e nós mesmos vamos trabalhar. Eu falei, tá feito. Vamos ser o servente e o Porque pedreiro. o servente, a gente era servente e era pedreiro. E foi assim que começou a vida de um profissional que, graças a Deus, não tenho nada a reclamar da minha vida profissional até hoje. Então a gente foi trabalhando, foi galgando os degraus da vida e foi indo, começamos como pedreiro, meio pedreiro, nessa época era meio pedreiro, depois foi considerado pedreiro, encarregado, subencarregado, encarregado e mestre de obra, até mestre geral, que não é uma profissão, mestre geral é um caso de confiança que as pessoas dão para a gente. Então a profissão mesmo da gente é aquilo que a gente aprendeu, como seja pedreiro ou carpinteiro ou pintor, isso são as profissões. Mas quando se trata de cargo de confiança, tem diferença. Sim. De um para o outro. Que é quando a gente acolhe muita responsabilidade sobre a gente. E aí a gente vai tocando a vida. Aí, nessas alturas, a gente foi indo, e quando a gente passou pelo Venturosa, passou pela Pedra, fazemos essa outra usina lá. E aí viemos voltar, e eu voltei para Arco Verde. Aí quando voltei em Arco Verde, encontrei o mestre Bill, que era uma pessoa que eu tinha uma admiração muito forte por ele. Era um mestre de obra de muito respeito na cidade, tinha vários trabalhos e também foi uma das pessoas que me deu a oportunidade de crescer profissionalmente. E assim a gente foi tocando a vida, né? Aí nessas alturas, quando eu estava lá trabalhando com o mestre Bill, tive a oportunidade de verificar, agora no ano que eu fui em 2017, fazia 70 anos que eu estava em São Paulo, e eu tive a oportunidade de ver que aquela obra que eu fiz, que eu me despedi dela lá, estava do mesmo jeito. Um estabelecimento de secos e molhados, mas muito bem cuidado, ao aporto das duas usinas. E aí, então, quando eu estava nesse trabalho com esse hoje, chegou um amigo meu que tinha vindo a São Paulo e voltou, que ele é Severino de Cianana, uma pessoa também de Arco Verde. Certo. Aí ele conversando comigo, ele falou, olha Zé, eu vou voltar para São Paulo, se você quiser ir comigo, você ganha quanto por dia? Eu ganho 30 mil reais por dia. E lá você vai ganhar no mínimo 10 mil reais por hora. Então a gente calcula sempre 8 horas, né? Seria 80, uma diferença de 50 por dia.
E eu me interessei pela viagem para vir para cá. Só que tinha que conversar com meu pai, né? Aí conversei com meu pai, ele não gostou muito da ideia, mas depois ele resolveu de uma maneira diferente. Ele disse, você vai, mas eu vou junto. E assim a gente fez em 1947. E o meu pai... Veio para São Paulo. Viemos para São Paulo, meu pai vinha, voltava. Eu não, eu fiquei aqui muito tempo sem voltar lá. E assim foi indo a vida, né? E jogamos até agora. Agora vai entrar São Paulo, então. E então, terminamos esse capítulo. O capítulo de Pernambuco, todas as cidades que ele passou, está no fim. Próximo capítulo vocês verão ele já em São Paulo, já fazendo a viagem, chegando aqui, que está aqui até hoje, né? Então vamos acompanhá-lo, aguardem o próximo capítulo, terceiro. Beijo para vocês.